Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 5. Imperfeitamente refeitos do assombro que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos a benefício do amigo que, embora desconhecesse nossa presença, se mantinha agora em intensa reflexão. Ao contato das mãos do benfeitor que mobilizava proficiente, competente, capaz, a energia magnética, Nemésio expunha as deficiências do campo circulatório. O coração, consideravelmente aumentado, denotava falhas ameaçadoras com endurecimento das artérias. O examinando, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou: nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores e, além disso, é de temer-se a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Como se percebesse nossa movimentação e registrasse nossos apontamentos, o genro de Neves, na cadeira estofada que se recolheu, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que submetíamos a sua memória, elucidando todas nossas dúvidas através de reações mentais específicas. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando que se revelava por inteiro como um doente voltado para o esclarecimento da anamnese. Relembrou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúde, vasculhava a lembrança, atendendo às nossas perguntas, alinhavava acontecimentos passados, fixava pormenores, reconstituiu quanto possível as fases do desconforto a que se viu atirado subitamente com a perda dos sentidos que sofreu no escritório dias antes. Se sentiu desamparado de repente, ausente. O pensamento se esvaía da sua cabeça como se expulso por martelada interior. Pavoroso desmaio que lhe pareceu infindável quando perdurou simplesmente por segundos. Retomou a noção de si mesmo, atônito, abatido, curtiu apreensões, absorto por muitos dias. Para desafrontar-se, expôs a ocorrência perante velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinchar o fenômeno. A tela rearticulada por ele na imaginação era tão nítida que podíamos contemplá-los juntos. Nemésio e o companheiro que tomou suas confidências como se estivessem filmados. O marido de Beatriz inconscientemente configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocou com o colega de negócio e o entendimento cordial havido entre ambos. Registramos os avisos que o interlocutor lhe transferiu. Não lhe cabia adiar providências, devia procurar um médico, analisar as próprias condições, definir os sintomas, traçou advertências. Sua fadiga facilmente se verificava. No Rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe faria mal. Qualquer síncope, a seu ver, equivaleria a um puxão de campainha no apartamento da vida. Sério vaticínio, séria previsão, enfermidade à porta. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulou. Difícil a conduta.
responsabilidades em penca, o tempo escasso, acompanhava a esposa na travessia das últimas horas em doloroso término de existência e não encontrava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das censuras, mas se admitia obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo secretamente arquivado no cofre da alma, desvelava para nós outros motivos que não teve coragem de expender. Ou seja, André está nos dizendo que Neves, Félix e ele estavam vendo em Nemésio verdades que ele não tinha coragem de colocar nem para ele mesmo. Enternecido ao toque do amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais profundas preocupações. Parecia menino Peralta quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Aquela hora, né, que a gente sabe que não está fazendo o que deve, a mãe chega e aí a gente, né, corre fazer. Positivo clareou a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão e preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de volta às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem, feliz, qualificava a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que ficou para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que sedimentavam as noções precárias de sua vida, nos possibilitando retratar sua realidade psicológica. Agora, Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, elevava seu ânimo em forma de relíquia que situaria reverentemente em breve no Museu das Lembranças Mais Caras. Imperturbavelmente correta e simples, transformou sua volúpia em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocou a esposa no lugar da mãe que morreu, que a morte a levou. Disputava por instinto o seu sorriso benevolente e a bênção da aprovação. Queria sua presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada no seu olhar. Ou seja, com o tempo, o relacionamento com a esposa passou a ser visto por ele como uma grande amizade. Com a perda da mãe, ele passou a vê-la como mãe. Gostava dela sim, mas como parte dos móveis da casa. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, embora generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esponsalício na terra o fruto da alegria sublime, cuja polpa do tempo sazona, amadurece e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea, andava em dia com todas as teorias da libido. Vez por outra, demandava cidades próximas em noitadas boêmias, afirmando de retorno aos amigos que assim procedia para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo à esposa corbélias, cestos de flores, de alto preço, que Beatriz acolhia em levada. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensível e mais terno. Porém, reconduzido mais dilatadamente aos freios do hábito, não sabia se consagrar às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. De novo, varava as fronteiras que os compromissos morais estabeleciam como animal arrombando cerca. Então, materialista,
Não conseguiu entender que o casamento existe para transformar o amor-paixão em amor verdadeiro, tanto que continua procurando amor-paixão. Sabia que não estava agindo corretamente, a consciência pesava, então ele trazia flores para a esposa, passava a tratá-la melhor, mas logo voltava à rotina. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual a dele, e aterrava-se. Isso nunca, pensava. Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, o voto feminino em outro homem, era capaz de matá-la, não hesitaria. Nesses momentos, impressões contraditórias agitavam o seu espírito limitado. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrências à posse daquela a quem confiou o seu nome. Então, ele até se colocava no lugar dela, mas isso a apavorava. E como ela era um objeto para ele, ele acabaria com ela, não hesitaria em matá-la. Posse. Amor, posse. Inquietava-se, imaginava coisas, mas se recompunha tranquilo, recordando a esquisita conceituação de velho amigo que consumiu a existência alcoolizado entre os despojos endinheirados de parentes ricos e que manchou os sonhos do seu lar, quando menino, a repetir-lhe frequentemente: Nemésio, mulher é chinela do pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arrumar outra. Compreensível que, regando a raiz do caráter com as águas turvas de semelhante filosofia, o genro de Neves atingisse o marco dos 60 anos com os sentimentos deteriorados no tocante ao respeito que um homem deve a si mesmo. Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava, reaprendeu os cuidados da preservação individual. Então, com essa filosofia machista, com que ele foi orientado por esse bêbado, ele chegou aos 60 anos sem aprender a amar. Sempre olhou a companheira como um objeto que, quando não prestasse mais, seria descartado. E óbvio que não era só esse influenciador, né? Deveria ter vários outros, porque nós estamos numa época de sociedade bastante machista. Readquiriu o gosto de se vestir com distinção, selecionando figurinos e alfaiates, refinou a sensibilidade masculina, se afeiçoou aos programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, logrou despojar-se da adiposidade oscilante, disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas que esmaltavam de prata sua cabeleira densa. Elegia nos perfumes raros e nas gravatas coloridas motivos de leveza e elegância sempre novos. Pagou habilmente instruções e pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade e se embelezou vaidoso, lembrando antigo edifício sob nova decoração. Raciocinava apreensivo. Evidentemente, não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a de se acentuar suas disposições ao prazer. Recusaria categórico toda medida endereçada a suposto reajustamento orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia, o problema.
providência medicamentosa, apenas a que arejasse o seu espírito, rejuvenescendo suas forças. Ou seja, procurou academia pelo rádio, até perdeu a barriguinha, né? Hoje seria pela internet, né? Procurou personal trainer, personal stylist, procurou aprender a atual comunicação entre os jovens. Como André disse, euforia, o problema, ou seja, medo de envelhecer. Quantos, não? O irmão Félix voltou a dizer-nos: Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrola os seus nervos e os falsos afrodisíacos usados minam suas energias sem que ele mesmo perceba. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou agoniado o vinco mental, mostrando haver assimilado mecanicamente o impacto do grave enunciando. E se piorasse? Considerou de si para si. A figura de Marina repontou de sua alma. Nemésio divagou cismado. Concordaria sim em recuperar a saúde, mas somente depois. Depois que retivesse a jovem no lar, entregue a ele em definitivo pelos laços do matrimônio. Enquanto não a reconhecesse nos braços sob regime de compromisso legal, não aceitaria proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimentos e bebedices, hábito de se embriagar, né? De se embebedar, que na posição de homem e namorado acreditava lhe dever. Então, novamente, né? Pensamento de posse. Agora, em relação à menina, né? A Marina. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou recursos magnéticos em toda a sua província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ao término de longa operação socorrista, Neves taciturno não encobriu o próprio desapontamento. A desaprovação esguinchava da sua cabeça, plasmando pensamentos de censura que, embora respeitosa, nos alcançavam em cheio por chuva de vibrações negativas. Talvez por isso o benfeitor sugeriu ao dono da casa abandonar o recinto, solicitação muda que Nemésio atendeu de pronto, já que se muniu das escórias que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Então, como Neves estava com vibrações negativas, né, o Félix induziu Nemésio a sair do local, para que essas vibrações não o atingissem, e também para que ele pudesse ajudar o Neves. Os três, a sós, tornamos a conversa. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou. Entendo, Neves, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desafogou-se. Quem entende menos sou eu. Não admito tanto resguardo para um cachorro de má qualidade. Um homem igual a esse que desrespeita a minha confiança paterna. Quem não vê no seu espírito a poligamia declarada? Um sessentão desavergonhado que enxovalha a presença da esposa agonizante? Ai, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a um cavalo? Neves se dementou diante de nós. Retrocedeu mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava, transtornado, sem que pudéssemos cessear sua emoção. E gemia acabrunhado. Faço força, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado. Tenho estudado a ciência de perdoar e servir. Tenho aconselhado serviço e perdão aos outros. Mas agora
Divididos por simples parede, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado, minha filha conformada, aguardando a morte, de outro, meu genro e essa mulher que insulta a minha família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente ou sendo chamada à tolerância? Mas como suportar um homem desses? Nesse momento, ele estava no ai, coitadinho de mim, e isso nos fez, fez com que ele baixasse o padrão vibratório e esquecesse os tantos anos que ele aprendeu a perdoar, a servir. Esqueceu que ensinou tantos e tantos a perdoar e servir. Continuando, né? Não adiantou um aceno à prudência, na pausa curta, e balbuciou desesperado. Antigamente, desesperadamente, acreditava que o inferno depois da morte fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje, aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos. Isso é purgação de nossos pecados. Félix aproximou-se e ponderou, segurando afetuosamente suas mãos. Calma, Neves. Sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio, deve ser entendido. Entendido? Titubeou o interlocutor. Não basta ter visto? E acrescentou quase irônico. Sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Sei, mas deixe-me explicar, clareou Félix com brandura. Principiemos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Como exigir da criança experiência da madureza ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Sabemos que crescimento do corpo não expressa altura de espírito. Nemésio é aluno da vida, assim como nós mesmos, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. Que seria de nós, na situação dele, sem a visão que atualmente nos favorece? Provavelmente cairíamos em condições piores. Ou seja, coloque-se no lugar dele. Se nós não tivéssemos aprendido tudo o que nós aprendemos, não estaríamos agindo como ele? Quer dizer que devo aprová-lo? Ninguém aplaude a enfermidade, nem louva o desequilíbrio. No entanto, seria crueldade recusar simpatia e medicação ao doente. Ou seja, ele precisa de ajuda e não de julgamento. Consideremos que Nemésio não é um companheiro desprezível. Emaranhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa a quem presta assistência. Mostra-se atraído por extravagâncias emotivas de caráter deprimente que dilapidam suas forças, mas não esqueceu a solidariedade, resolvendo oferecer sua casa própria e gratuita à senhora que lhe presta serviços remunerados. Acredita-se dono de juventude física absolutamente irrisória, quando na realidade carrega um corpo em prematuro desgaste. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem que o deprecia, embora lhe consagre apreço respeitoso. Não bastariam essas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós com a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Não posso enaltecer suas manobras lamentáveis na esfera do sentimento. Entretanto, sou obrigado a confessar que ele
na ficha de analfabeto das verdades da alma, ainda não tombou de tudo. Quer dizer, quem pode ajudar Nemésio? Ele mesmo que não tem consciência do que ele está fazendo, ou nós que temos esse discernimento? Com um significativo tom de voz, o instrutor acentuou: Neves, Neves. A sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpas em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves silenciou, de certo controlado pela influência do amigo venerável, e quando consegui olhá-lo, depois de alguns minutos de expectativa, percebi que, humildemente, se pôs em oração. Então, vemos que ele reage e ora, né? E assim, vamos para o próximo capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.